Dilema do prisioneiro. Esse é o experimento mais famoso da teoria dos jogos. Ele envolve dois agentes racionais que podem cooperar para benefício mútuo ou trair o parceiro para obter uma recompensa individual. Imagine esse cenário. Dois membros de gangue são presos e colocados em confinamento solitário, sem comunicação entre si. A polícia admite não ter prova suficiente para condená-los, a menos que ambos falem. Se ambos ficarem em silêncio, recebem 1 ano de prisão, cada um por um crime menor. Se um testemunhar contra o outro, o delator é libertado e o parceiro recebe 3 anos de prisão. Se ambos se traírem, cada um cumpre 2 anos de prisão. A estratégia que traria o maior benefício para ambos seria permanecer em silêncio, resultando em apenas 1 ano de prisão para cada. No entanto, o medo e a desconfiança de que o outro possa trair, o que poderia levar você a cumprir 3 anos de prisão, tornam a traição uma opção aparentemente mais vantajosa, já que ela pode reduzir sua pena para 2 anos ou até mesmo garantir sua liberdade. Dilema do bonde. Também conhecido como dilema do comboio, é um dilema ético que apresenta o seguinte cenário. Um bonde desgovernado está prestes a colidir e matar 5 pessoas nos trilhos. Você, como motorista ou espectador, pode intervir e desviar o bonde, matando apenas uma pessoa em outro trilho. O dilema questiona se sacrificar uma vida para salvar várias outras é moralmente correto. Dilema de Bokenford, escrito por esse alemão aí, é a teoria de que estados liberais e não religiosos dependem de valores, como responsabilidade cívica e honestidade, mas não podem garantir sua existência por meio de leis ou coerção, pois, nesse caso, deixariam de ser estados liberais. Isso coloca o Estado liberal em uma posição instável, dependendo exclusivamente do senso moral interno das pessoas. Dilema da centopeia. O dilema da centopeia é a ideia de que pensar ativamente sobre uma atividade que normalmente é inconsciente ou automática prejudica seu desempenho. O nome vem de um poema onde uma centopeia começa a pensar conscientemente em qual perna deve mover e, como resultado, não consegue mais andar. Um exemplo similar é você pensar no ato de respirar. Você está respirando manualmente agora. Dilema do ditador. Esse dilema ocorre quando um ditador que se mantém no poder reprimindo o público não consegue compreender o que as pessoas realmente pensam. Isso acontece porque elas fingem suas preferências e votos para evitar punições. Garfo de Morton. Esse é um falso dilema no qual observações contraditórias levam à mesma conclusão. O nome vem de John Morton, que, no século XV, justificava a cobrança de impostos ao rei Henrique, alegando que uma pessoa vivendo modestamente deveria estar economizando dinheiro e, portanto, poderia pagar o imposto. Enquanto alguém que vivesse uma vida de luxúrias, obviamente era rico e também podia pagar. Dilema de Heinz. Um jovem chamado Heinz tem uma esposa gravemente doente que precisa de um remédio muito caro para sobreviver. Ele não pode pagar e o farmacêutico que criou o medicamento se recusa a baixar o preço ou permitir um pagamento posterior, e está cobrando 10 vezes o custo de produção do remédio. Diante disso, Heinz considera roubar o remédio para salvar a vida da esposa. A questão central é, seria ético roubar nesse caso? O importante é como se responde a esse dilema, pois a resposta pode ser atribuída a um dos 6 estágios de desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral é o processo pelo qual o indivíduo é orientado a desenvolver comportamentos que sejam aceitáveis de acordo com os padrões do seu grupo. 6 estágios de desenvolvimento moral, segundo a teoria de Lawrence Kohlberg, são orientação por obediência e punição, orientação egoísta por interesse individual, orientação pelas expectativas do grupo, orientação pela manutenção da ordem social, orientação pelo utilitarismo e contrato social, e orientação por princípios éticos universalizáveis. Kohlberg agrupou esses estágios em 3 categorias de raciocínio moral: o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional. Dilema de Monty Hall. Em um jogo você tem 3 portas fechadas, A, B e C. 2 delas possuem um bode e uma delas possui um carro. Você escolhe a porta A, sabendo que a chance de ganhar é a mesma para todas. O apresentador então revela que não há prêmio atrás da porta B e oferece a chance de mudar sua escolha. Parece não fazer diferença trocar ou não de porta, uma vez que ambas teriam as mesmas chances em 50% de possuírem o prêmio, pois a porta que o apresentador abre depende da porta que o concorrente escolheu inicialmente. Como podemos observar, se o concorrente tiver escolhido inicialmente uma porta não premiada, que é o mais provável, o apresentador não tem liberdade de escolha e só pode abrir a porta não premiada que lhe resta, obrigando-o a continuar mantendo fechada a única porta premiada. Trilema de Munchausen é um conceito filosófico que busca demonstrar a impossibilidade teórica de provar qualquer verdade, até mesmo em lógica e matemática, sem recorrer a pressupostos previamente aceitos. Uma pessoa pode pedir provas dessas evidências indefinidamente, e o trilema afirma que há apenas 3 formas de completar uma prova: o argumento circular, onde a prova de uma preposição pressupõe a verdade dessa mesma preposição; o argumento regressivo, onde cada prova exige uma prova adicional, criando um ciclo infinito; e um argumento dogmático,
e baseia-se em preceitos aceitos que são afirmados, mas não definidos. Dilema de Platônia. Descrito no livro Metamagical Themes, de Douglas Hofstadter, um excêntrico trilionário reúne 20 pessoas e informa que se uma, e apenas uma, enviar uma mensagem até o meio-dia do dia seguinte, essa pessoa receberá $1 bilhão. As regras definidas são: se ninguém enviar ou mais de uma pessoa enviar, ninguém ganha nada e a cooperação entre os jogadores é proibida. A solução mais racional é que cada pessoa envie a mensagem com uma probabilidade de 1 em 20. Dilema do porco espinho. Esse dilema descreve uma situação em que um grupo de porcos espinhos tenta se aproximar para se aquecer no frio, mas precisa manter distância para evitar se machucar uns aos outros com os seus espinhos. Criado por Schopenhauer, é usado para explicar os relacionamentos humanos, pois a intimidade envolve o risco de causar danos mútuos, o que leva a relacionamentos cautelosos. Pílula vermelha e pílula azul. Provavelmente o dilema mais famoso na cultura pop. Introduzido no filme Matrix, em que o protagonista, Neo, é confrontado com uma escolha. A pílula azul, onde ele permanece em uma realidade confortável, mas ilusória, ou a pílula vermelha, onde ele enfrenta uma dura verdade, ao mesmo tempo transformadora. Dilema do prisioneiro inocente. É um efeito colateral de sistemas legais em que admitir a culpa pode reduzir a pena. Nesse sistema, um inocente pode ser punido por sua integridade ao se recusar a admitir um crime, enquanto uma pessoa sem integridade pode ser recompensada ao admitir culpa para evitar uma sentença mais longa. Dilema do samaritano. Esse é um conceito da economia que descreve situações em que ajudar alguém em necessidade pode gerar dependência ou reduzir sua motivação para melhorar a própria situação, já que passa a contar com a ajuda. O dilema surge porque o samaritano oferece auxílio para dar uma chance de melhora, mas o oposto pode acontecer. Dilema de Schelling. Também conhecido como armadilha hobbesiana, esse dilema explica por que ocorrem ataques preventivos entre dois grupos ou indivíduos. Isso acontece quando ambos temem um ataque iminente, levando a uma espiral de medo, corrida armamentista e um aumento da desconfiança. Embora a cooperação seja o melhor desfecho, a desconfiança mútua resulta em estratégias que prejudicam ambas as partes e todos os envolvidos. É um exemplo usado na teoria dos jogos para mostrar por que os humanos nem sempre agem de forma totalmente irracional. Dilema social. É uma situação em que todos os indivíduos se beneficiariam mais cooperando, mas não o fazem devido a interesses conflitantes que desestimulam ações conjuntas. Exemplos reais incluem problemas ambientais, como as mudanças climáticas e questões políticas, como a abstenção nas votações. Dilema do transplante. Quando a demanda por órgãos supera a oferta, surge a questão: quem deve ter a prioridade? Os pacientes doentes, os mais jovens, os mais saudáveis ou aqueles que estão na lista de espera há mais tempo? Tragédia dos comuns. Trata-se de um conceito crítico que propõe que, quando muitas pessoas têm acesso irrestrito a um recurso finito e valioso, como uma terra, tendem a explorá-lo de forma excessiva, o que pode levar à sua degradação completa. Dilema de Triffin. É um problema econômico enfrentado por moedas nacionais que se tornam moedas de reserva mundial, como o dólar americano. O problema surge porque o país emissor da moeda de reserva precisa fornecer liquidez suficiente não só para si mesmo, mas para o mundo, o que exige déficits comerciais. Isso cria um dilema, porque déficits comerciais persistentes enfraquecem a confiança no valor da moeda, aumentando o risco de uma crise financeira. Ao mesmo tempo que eliminar os déficits comerciais provoca uma escassez de liquidez na economia global, comprometendo o comércio internacional e a estabilidade econômica. Esse cenário reflete um conflito essencial entre os objetivos econômicos de curto prazo e a estabilidade econômica global a longo prazo. Dilema do veículo autônomo. Um carro que se dirige sozinho na iminência de uma colisão deve priorizar proteger o motorista ou os pedestres. Dilema do voluntário. Imagine que alguém está sendo atacado em público por um assassino em série, com dezenas de pessoas testemunhando o ocorrido. Todos acreditam que outra pessoa chamará a polícia, e por medo de se envolver com o criminoso, ninguém toma a iniciativa. Foi exatamente o que aconteceu com Kitty Genovese, em Nova York, em 1974. Esse dilema também é conhecido como efeito espectador ou síndrome de Genovese. Dilema do voto estratégico. Alguns eleitores enfrentam a escolha entre votar em seu candidato preferido, que pode ter poucas chances de vencer, ou votar estrategicamente em um candidato menos desejado, mas com mais chances de vencer. Se muitos votarem no candidato ideal, podem, sem querer, favorecer um candidato menos desejado, ao dividir os votos. Porém, se todos votarem estrategicamente, o candidato preferido nunca ganha força, e os resultados da eleição podem não refletir as verdadeiras preferências dos eleitores. Dilema de Warnock. Esse dilema sugere que não há uma forma definitiva de interpretar o motivo pelo qual ninguém responde às suas postagens em fóruns ou comunidades. Isso pode indicar que o tópico não despertou interesse, que o texto foi mal escrito a ponto de desestimular respostas, ou, paradoxalmente, que foi tão bem elaborado que não restou nada a ser acrescentado nos comentários.